Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Nesse friozinho desta manhã de São José, mas nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Vamos nos colocar em pé e iniciar o nosso culto com uma oração ao nosso Deus. Ó Santo Deus, nós estamos aqui nesta manhã para invocar o Teu nome, para buscar a Tua face, ó Deus, e para pedir que o Senhor faça resplandecer sobre nós a Tua face e nos dê a Tua paz. E receba os nossos louvores, perdoe os nossos pecados, restaure a nossa alma, cuide do nosso coração, alegre-nos em Tua presença, ó Deus. É a nossa oração. Abençoe-nos aqui em tudo o que formos fazer. As orações sejam feitas de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Os louvores do mais profundo do nosso ser expressem verdade. Ó Senhor, atenção a ouvir a Tua palavra, para que sejamos edificados com aquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração nesse tempo, nesse dia, no nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Eu vou pedir aqueles que trouxeram as suas Bíblias para abrirem no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Apenas os primeiros 4 versículos. Eu vou ler, observe com atenção esse texto. Mateus 10, de 1 a 4. Diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Apenas até aqui. Muito bem. Nós vamos ter, nesse momento, um momento de ofertas. E eu quero, então, convidar você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, que participe conosco. Nós sabemos que muitos irmãos têm feito isso por via bancária, pela internet, mas aqueles que vieram preparados podem assim fazer neste momento. Enquanto os nossos irmãos aqui vão tocar e vão cantar salmos e hinos de número 332, os que vieram preparados para isso podem trazer as suas ofertas. Vamos nos colocar em pé para cantar esse hino juntos? Jesus.
Orar agradecendo ao Senhor. Bondoso Deus, obrigado pelas ofertas, pelos dízimos que o teu povo trouxe. Pedimos que o Senhor continue dando sabedoria aos irmãos da mesa administrativa para gerirem os recursos, ó Deus, de modo que o teu nome seja glorificado. A tua igreja avance, a tua obra avance, não apenas aqui em São José, mas em toda a terra, ó Deus. É a nossa oração. Nós oramos nesse momento, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão desempregados, precisando de um emprego, ó Deus. Ser com eles, abrindo portas, animando o coração, ó Deus. Dando a eles a confiança de que o Senhor está cuidando da vida deles, ó Pai. Abençoe-os, os nossos irmãos. E também, Senhor, abençoe o nosso país, ó Deus, para que as riquezas, as empresas continuem gerando, ó Deus, oportunidades para que as pessoas consigam trabalho, desenvolver a boa criação do Senhor e assim cada família ter o seu sustento, ó Deus. É a nossa oração pedindo a paz pela nossa nação. No nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu vou chamar agora o pastor Valdenberg. Daqui a pouco a gente canta mais. Para um momento muito especial que nós vamos ter no nosso culto. Paz e graça. Hoje não é um dia comum. Hoje é um dia muito especial, que certamente ficará gravado na nossa memória, em especial na memória da família Perotti. Não sei se vocês sabem, mas os nossos antepassados são os mesmos, do meu e do Perotti. Nós somos do mesmo lugar e famílias semelhantes. Os meus avós eram Perotti, do mesmo lugar que são os Perottis do Perotti. E hoje eu tenho a alegria e a honra de convidá-los aqui à frente, por gentileza. Nós temos a grata oportunidade de apresentar e consagrar a Raquel ao Senhor Jesus. Deixa eu colocar aqui a máscara por causa dela. Eu quero ler um texto que se encontra no Salmo 139. Salmo 139. O versículo 14 até o versículo 16. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus seja louvado. Esse texto aqui diz coisas tão maravilhosas. Esse é o primeiro texto que eu tive conhecimento da Bíblia. Primeira coisa que eu ouvi da Bíblia foi aqui. Primeira referência. Na nossa casa tinha uma Bíblia, mas nós não tínhamos muito acesso e muito menos coragem de abrir, porque foi nos dito da complexidade dela, que ninguém entendia, que ninguém deveria ler, então estava lá na gaveta. Um dia na escola,
eu ouvi esse texto e fiquei maravilhado. Em especial, aqui no versículo 14, diz que a Raquel foi formada. Consegue imaginar essa ideia? De Deus escolher a cor dos olhos, e escolher a espessura da sobrancelha, e escolher a cor da pele. Deus fez isso. Ela foi formada, não por acaso, não, ela foi formada. Entretecida, tecido por tecido, o Senhor cobriu a pele, depois cobriu os ossos, tudo Deus fez com carinho, com amor. Ela não é um número a mais, não, não. Ela é única, porque o Senhor assim fez. Mas outra verdade aqui no versículo número 16 é que além de ser formada, ela foi vista. Ela foi observada. Os teus olhos me viram. Ainda informação. O Senhor então não só formou, mas Ele acompanhou o crescimento dela. Isso é fantástico, irmãos. A Terra tem mais de 7 bilhões. E o Senhor se preocupou em acompanhar Raquel no ventre da sua mãe. Mas uma outra verdade desse texto aqui é que além de ela ser formada, ter sido vista, observada, diz nos versículos 16 que ela foi amada. Ele escreveu os seus dias no livro da vida. Dia 1, dia 2, dia 200, dia 1415, dia após dia. Nós não contamos os dias, contamos os anos, não é? Você tem quantos dias? Eu sei lá quantos dias eu tenho. Eu sei quantos anos eu tenho. A gente conta anos. E alguns, décadas. Eu perguntava para a avó da Beth, a senhora nasceu quando? Isso é da década de 30. Dona Adélia dizia assim, sou da década de 30. Eu contava a década. O Senhor Deus não. Aqui diz que Ele escreveu e determinou todos os dias, porque a Raquel não é um número. Ela é uma pessoa. E ela foi amada. E hoje nós queremos consagrá-la ao Senhor. E eu quero convidar a igreja, por gentileza, a entender esta necessidade que nós temos de assim proceder. Nós estamos reconhecendo quem é Deus, reconhecendo o que Ele fez, estamos reconhecendo quem nós somos, a pequenez diante da grande responsabilidade que Ele nos deu. Então nós queremos agora, em obediência à palavra do Senhor, reconhecendo a nossa dependência e pequenez, consagrar a Raquel ao Senhor Jesus. E isso envolve não só os pais, os avós, tios, mas isso envolve a igreja de Jesus. Vocês estão concordando com isso. Estão se envolvendo com isso. Amém? Então eu queria agora botar para ele, perto dele. Oi, vem cá, bebê. Vem cá, meu bebê. Pronto. Aqui para ficar mais alto. Igreja querida, esta é a Raquel. Preciosa aos olhos de Deus. Preciosa aos olhos dos pais. Preciosa aos olhos desta igreja. Querida. Pronto. Esse é o sinal da sua concordância. Vamos nos colocar em pé. Pronto. Senhor querido e bondoso, nós consagramos a Raquel aos teus cuidados, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo, ó Deus querido, a nossa incompetência,
reconhecendo o teu senhorio e a tua soberania. Clamamos pela Raquel, ó Deus. Escreva o seu nome no livro da vida e determine as suas bênçãos sobre ela. Que o teu favor alcance a sua família. E o Senhor abençoe a comunhão dela com os seus irmãos, com seus pais, avós e com todo o teu povo. Abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe a Raquel. Ouça, ó Deus querido, as orações dos teus pais e do teu povo quando clamarem por ela. Eu quero confiar e confirmar sobre os teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, querida. Eu tenho 34 anos que apresento crianças. Nunca aconteceu algo assim, de chorar do começo ao fim. Nunca. Deus abençoe grande e graciosamente vocês. Perote, parabéns, meu conterrâneo. Olha o braço da mãe, ó. Parabéns. Abençoe, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Vamos continuar em pé, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Convido aqui os nossos irmãos que vão nos conduzir. Bom dia, irmãos. Eu vou ler aqui em Lamentações 3, de 21 a 23. Disto me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Tua voz ouvir.
6 diz assim: Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Vamos cantar agora então 1000 vezes e 1000 louvores. Nós vamos meditar nesta manhã no texto da palavra de Deus que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, se por gentileza abra a sua Bíblia, primeira aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler verso 12 e verso 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vamos orar? Senhor Deus,
eis aqui o teu povo. Nós estamos juntos ao redor de tua palavra. E pedimos que, nesse momento, o Senhor abra a mente e o nosso coração para compreendermos as maravilhas da tua lei e compreendermos a graça que o Senhor nos oferece no Evangelho. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Alguns domingos atrás, eu conversei ou falei com os irmãos sobre a natureza da igreja, do que é a igreja de Cristo. Isso é importante saber, porque cada pessoa tem uma visão a respeito da igreja. E essa visão a respeito da igreja surge a partir da sua própria experiência com a igreja. Algumas pessoas têm uma péssima experiência com a igreja. Então consideram e conceituam a igreja dessa forma. Mas nós precisamos de algo mais objetivo. Algo que não seja tão subjetivo quanto as nossas impressões sobre a igreja. Isso nós encontramos na palavra de Deus, nas Escrituras. As Escrituras definem o que é a igreja, qual é a natureza, a essência da igreja. Nesse capítulo de 1 aos Coríntios, esse capítulo 12, talvez seja um dos capítulos mais importantes no que se refere à natureza da igreja e do que é a igreja. E aqui o apóstolo Paulo vai fazer uma metáfora, uma comparação, usando uma metáfora entre o corpo humano e a igreja, que ele chama de corpo de Cristo. E nós, então, a partir disso, já entendemos que a igreja é um grupo de crentes comprometidos em adorarem a Deus juntos e cuidarem uns dos outros. Isso é a igreja de Deus. Essa igreja é representada em cada igreja local. Essa igreja local representa um grupo de crentes que se juntam para adorarem a Deus e se comprometerem uns com os outros. E cada igreja local é uma representação visível desta igreja de Cristo. Então, a igreja não é um prédio, não é um lugar. A igreja é um grupo de pessoas comprometidas, grupo de crentes comprometidos a adorarem juntos a Deus e cuidarem uns dos outros. Agora, nessa manhã, eu quero ver com os irmãos um dos assuntos mais importantes para a vida da igreja, que é a unidade da igreja. Como um time, como um grupo, esses crentes precisam estar unidos de tal forma que representem o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, como um corpo que tem muitos membros. A igreja é esse lugar onde existe uma união, uma unidade entre as pessoas que deve chocar e impactar o mundo. A igreja deve ser uma comunidade cativante, diferente de qualquer outra instituição no mundo. E essa unidade, então, é descrita aqui pelo apóstolo Paulo. Observe o verso 12 que nós lemos. Ele vai fazer essa comparação. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O que o apóstolo Paulo está ressaltando é a unidade da igreja, ao mostrar que, embora um corpo tenha muitos membros, todos os membros formam um só corpo. Nós já discutimos sobre isso. Eu não posso chegar, por exemplo, no pastor Waldenberg e dizer para ele assim: bom dia, mão do pastor Waldenberg, né?
Nós não fazemos isso porque a mão faz parte de quem ele é, do seu corpo. Eu não posso dizer assim para chegar aqui para a Alaí. Olha, Alaí, eu gosto tanto do seu pé, mas eu não gosto de você. Não é? Não podemos fazer essas separações. As partes do nosso corpo constituem quem nós somos. Nós não podemos separar essas coisas. Assim também no corpo de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que não existe um crente que possa viver sozinho longe do corpo de Cristo, longe da igreja. Não existe crente solitário. Não existe crente que não esteja inserido dentro da igreja de Deus. Porque o crente é um membro de um corpo. E cada um de nós somos membros deste corpo de Cristo representado aqui em nossa igreja local. Isso já deve nos alertar para o problema do que nós chamamos de desigrejados. Pessoas que acham que podem viver a vida cristã sozinhas, sem uma igreja. Elas acham que não precisam estar conectadas a uma igreja. Imagine uma mão fora do corpo. Imagine um pé fora do corpo. Não tem vida, não recebe a nutrição, não recebe os comandos. Um crente fora da igreja é como um membro amputado fora do corpo. Ele vai apodrecer e secar. Porque nós fomos chamados para viver a vida cristã em um corpo. E esse corpo é a igreja de Cristo. Portanto, deveríamos olhar com muita atenção e saber que, embora a salvação seja individual, a vida cristã é comunitária. Isso é tão importante. E ainda mais depois de uma pandemia que nós enfrentamos. Porque durante a pandemia, muitos crentes perderam de vista, por conta das circunstâncias, o valor da igreja, o valor de congregar numa igreja, o valor de levantar no domingo e se juntar a outros irmãos para adorarem a Deus. Então, se acomodaram longe da igreja. Mas é preciso que esses irmãos entendam, e nós aqui entendamos, que um membro não existe fora do corpo. Você precisa estar no corpo. E o corpo de Cristo se mostra principalmente na reunião, no culto público. Se você não frequenta a igreja, se você não congrega, se você não participa destes momentos, você então perde o que há de mais precioso na vida cristã em comunidade. Adorarmos a Deus juntos. Isso faz parte do que Paulo está desenvolvendo aqui. Dessa unidade da igreja. E por que esse tema é tão caro para o apóstolo Paulo? Por que esse assunto é tão importante para Paulo? Porque a igreja de Corinto está vivendo uma crise de unidade. Desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo recebe informações dos da casa de Cloe que há divisões e contendas dentre eles. E nós vamos ver dentro da carta vários problemas de unidade. No capítulo 11, algumas pessoas estão tomando a ceia, enquanto outras não. Eles chegam primeiro, tomam a ceia do Senhor, e quando os outros chegam, já acabou tudo. No capítulo 12, nós vamos ver aqui alguns que se achavam espirituais ou mais espirituais do que outros. E assim olhavam outros com um certo desprezo. No capítulo 14, nós vamos ver pessoas que queriam aparecer no meio da igreja com o uso dos seus dons e atrapalhavam a ordem do culto e atrapalhavam a palavra de ser pregada. Nós vamos ver diversos problemas de unidade nesta igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, está enfatizando
a natureza da igreja, o que é a igreja, está enfatizando a unidade que a igreja precisa ter. E quando nós temos um problema de unidade, o que fazemos? O que fazemos quando há problemas de unidade, como esses que o apóstolo Paulo está enfrentando na igreja de Corinto? E a resposta a isso é o que ele vai dizer no verso 13. Observe na sua Bíblia. Ele está dizendo, nós somos um só corpo. Ele vai dizer por que nós somos um só corpo. Por que nós devemos ter unidade. Por que a igreja deve ser unida. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. A unidade da igreja é resultado direto da obra de Jesus Cristo. A unidade da igreja é resultado do Evangelho. E aqui entenda por Evangelho aquela boa notícia de um fato que aconteceu na história. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornou homem e viveu entre nós sem pecado, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia para salvar todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e se achegam a Ele com fé. Isto é o Evangelho. E é este Evangelho que produz unidade na igreja. É esta obra de Jesus que produz unidade na igreja. Sem o Evangelho é impossível ter unidade. É possível ter relacionamentos com quem pensa igual a gente. É possível ter bons relacionamentos com quem tem o mesmo sangue que a gente. Com quem torce para o mesmo time que a gente. Por quem tem os mesmos gostos que a gente, a mesma formação, com quem tem o mesmo status social que a gente. Mas é difícil ter unidade com quem é diferente da gente. Não é? Mas é justamente esse tipo de unidade que o Evangelho produz. Porque o Evangelho faz com que todos os crentes se juntem em um só corpo, que é a igreja. É isso que o apóstolo Paulo vai desenvolver aqui. Quero fazer apenas uma observação sobre essa questão do batismo em um corpo pelo Espírito Santo. Isso é o que nós chamamos de batismo do Espírito Santo. E é um tema que, por vezes, gera muita confusão na cabeça dos crentes. Mas olha o que o texto está dizendo. Todos nós, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Isso significa que o batismo do Espírito Santo não é uma experiência apenas para alguns crentes. Isso significa que o batismo do Espírito Santo não é uma segunda bênção posterior à salvação. O batismo do Espírito Santo é aquele ato inicial que o Espírito liga o pecador a Cristo. E todos os que estão em Cristo foram batizados com o Espírito Santo. E essa ligação do Espírito a Cristo faz com que Cristo seja o nosso representante. Faz com que, naquele momento em que nós espiritualmente somos conectados a Cristo, o nosso pecado é colocado sobre Cristo. E a obediência de Cristo é colocada em nós. E assim, nós estamos livres da ira de Deus. E nós estamos livres da condenação do pecado. Não porque somos bons. Não porque há alguma coisa que nos dignifique. Mas porque nós somos colocados em Cristo. Nós somos ligados a Cristo. E Ele é o nosso representante. É isso que significa o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito. É isso que significa ser batizado com o Espírito Santo. E a pergunta que eu tenho para você nesta manhã é: você já recebeu esse batismo? Porque, querido, se você não tiver recebido o Espírito Santo, você não está em Cristo.
E se você não estiver em Cristo, a ira de Deus continua sobre você por conta dos seus pecados que fazem separação entre você e Deus. Existe uma inimizade, uma condenação diante de você. Mas se você recebeu o Espírito Santo, isso significa que Ele te conectou a Cristo e a obra de Cristo realizada no tempo e no espaço, realizada na história, o Cristo que sangrou, que morreu na cruz e que ressuscitou. Esta obra é aplicada, tem efeitos sobre a tua vida. É isso que significa ser batizado com o Espírito Santo. E o que isso tem a ver com unidade? Olha como Paulo constrói esta ideia. Ele diz: todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Veja, o evangelho alcança judeus e gregos, escravos e livres. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o evangelho é mais poderoso do que as barreiras culturais, do que as barreiras étnicas, do que as barreiras sociais. O evangelho produz unidade onde essas barreiras estão. É isso que o apóstolo está dizendo. Portanto, a unidade da igreja só é possível por causa do evangelho, que alcança todo tipo de gente. E aqui eu quero parar um pouco e refletir com os irmãos o que significa o evangelho alcançar judeus e gentios. Nós sabemos pelas escrituras e pela história que o povo judeu recebeu a lei de Deus e recebeu as promessas de Deus, enquanto os outros povos da terra andavam em escuridão. Mas Deus escolheu esse povo para se revelar e a partir dele alcançar os outros povos. Porém, muitos dentre o povo judeu, em vez de entender esta missão de proclamar o nome de Deus às outras nações, muitos criaram um certo orgulho nacionalista e desprezaram as outras nações. De modo que uma oração comum para muitos judeus, especialmente judeus líderes religiosos, era: obrigado a Deus porque eu não nasci gentio. Ele agradecia a Deus por não ter nascido gentio. Havia um certo preconceito dos judeus para com os de fora. E de fato, nós vemos isso. Por exemplo, o apóstolo Pedro tem extrema dificuldade em pregar o evangelho aos gentios. E Deus precisa dar uma visão a ele de vários animais. E Pedro diz: Senhor, eu não posso chegar a esses animais porque são impuros. E Deus disse para ele: mata e come. Isso significava: quebre essas barreiras, vai e prega o evangelho. E de fato, depois daquela visão, Pedro vai à casa de um homem centurião chamado Cornélio. Ele é um gentio. E ali Pedro prega o evangelho. Mas veja, os judeus se tornaram, boa parte dos judeus se tornaram pedra de tropeço. Quando Paulo chegava numa cidade e começava a pregar o evangelho, o que acontecia? Os judeus se levantavam, porque eles não queriam que o evangelho alcançasse os gentios. Eles queriam que os gentios se tornassem judeus como eles. Por outro lado, os gentios viviam as suas vidas sem observar a lei de Deus e tinham costumes completamente diferentes dos judeus. Mas veja, o evangelho alcançou judeus e gentios. Na própria igreja de Corinto havia um pequeno grupo de judeus,
Porque toda vez que Paulo chegava numa cidade, ele pregava inicialmente para os judeus daquela cidade e depois pregava para os gentios. E ali havia um pequeno grupo de judeus, mas a maior parte da igreja era composta de gentios, de não-judeus, possivelmente de gregos. Mas o fato é que o evangelho alcançou e quebrou a barreira entre judeu e gentio, e tornando os dois um só povo. Em Efésios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: porque ele, isto é, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, isto é, judeus e gentios, fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, isto é, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem. O evangelho quebra barreiras étnicas, porque o evangelho é mais poderoso do que isso. Talvez aqui de nós o Perotti saiba mais disso do que todos nós. Ele e sua família experimentaram uma experiência transcultural de congregar numa igreja no Japão, com japoneses, com americanos, brasileiros e outras nacionalidades. Veja, só o evangelho é capaz de fazer isso. Unir pessoas diferentes, diferentes nacionalidades, com costumes diferentes, com culturas diferentes, mas juntos se reúnem para adorarem o mesmo Deus, para amarem uns aos outros, mesmo diante de todas as diferenças. Isso é o que o evangelho faz. É isso que significa unidade da igreja. E conosco não é diferente. Aqui há pessoas de não diversas nacionalidades, mas diversas regionalidades. Tem gente do Nordeste aqui, não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem gente paulista aqui, tem ou não tem? Mas tem mineiros aqui? Tem mineiros aqui que eu sei. Eu sou brasiliense candango. Há goianos aqui também, não tem, Samuel? Tem. Gente, a igreja é um lugar em que pessoas de diversas regiões, de culturas diferentes, de jeitos diferentes, se encontram e se formam um só homem. Há cariocas aqui também, não há? Há cariocas, veja. A igreja é capaz de juntar cariocas e paulistas, gente. Que coisa maravilhosa. Isso é possível por causa do evangelho. Porque Jesus morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E esta obra de Jesus alcança carioca, paulista, nordestino, gente de todas as regiões do nosso país, gente de todas as nações. Porque o evangelho é mais poderoso do que as diferenças étnicas, do que as diferenças regionais. Mas olha como Paulo coloca: homens livres e escravos. Agora o apóstolo Paulo se volta para diferenças sociais. E aqui, queridos, nós precisamos entender o contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo. Naquela época havia, como nos nossos dias, uma grande disparidade social, porque haviam muitos escravos, pessoas que estavam subordinadas aos seus senhores e, portanto, nunca poderiam ser tratadas na sociedade da mesma forma que os seus senhores. Havia essa distinção entre homens livres, cidadãos romanos e os escravos, que eram normalmente pessoas que foram trazidas, que foram trazidas como despojo da guerra, pessoas que foram tiradas do seu país, da sua terra natal,
e foram trazidas como escravas, porque o seu povo foi dominado pelo Império Romano. E assim era a sociedade. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto, que tinha tantas pessoas livres como pessoas escravas. Mas naquela igreja, aquelas pessoas tinham que viver juntas e congregarem juntas e se amarem e cuidarem umas das outras. Isso diminuindo radicalmente essa distinção tão presente na sociedade. A igreja local é capaz de fazer o que nenhuma outra instituição é capaz. Só a igreja local pode romper as diferenças sociais que estão marcadas na nossa sociedade. O rico e o pobre, o patrão e o empregado, não é? Tem algumas empresas que você chega no prédio e tem um elevador separado para os executivos. Não tem? Faz parte da nossa sociedade. Tem gente que anda de ônibus. Tem gente que anda de helicóptero. Tem gente que tem motorista particular. Faz parte da nossa sociedade. Mas, queridos, o evangelho quebra essas barreiras e coloca o empresário junto com o empregado. Coloca o mais rico dos ricos e o mais pobre dos pobres. E eles podem conviver juntos na mesma igreja. Parece algo impossível aos nossos olhos, mas o evangelho é capaz de produzir isso. Porque o evangelho é mais poderoso. Olha o que Paulo diz em Gálatas 3:28. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É isso que acontece. Mas entenda, o evangelho não é como uma ideologia política que faz com que todos se tornem simplesmente iguais. Não é assim que o evangelho faz. Seria muito mais fácil. Vamos distribuir as riquezas igualmente. Você que tem 2 casas, agora você vai ter só uma, e quem não tem, agora vai ter. O evangelho não faz isso. O evangelho é mais poderoso do que isso. O evangelho é mais radical do que isso. Sabe por quê? O evangelho não acaba com as relações de hierarquia. O evangelho mantém as relações hierárquicas, mas exige que as pessoas que estão acima sirvam as pessoas que estão abaixo. Isso é mais radical. O grande serve o pequeno. Aquele que quer se fazer grande no reino de Deus, seja o primeiro a servir. Como o próprio Senhor Jesus, o Rei da Glória, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O evangelho é radical. Faz com que o rico sirva o pobre e o pobre sirva ao rico. O evangelho é capaz de romper as barreiras sociais por causa da obra de Cristo, resgatando ricos e pobres, homens e mulheres. Só o evangelho pode fazer isso. O evangelho faz com que um grupo de pessoas se torne uma comunidade cativante, onde as barreiras naturais são rompidas por causa do amor. O amor que recebemos de Cristo Jesus. Quero dar um exemplo para os irmãos na própria igreja de Corinto. Como eu já falei no capítulo 11, havia um problema
que Paulo estava tratando. Dentre a igreja, haviam alguns que tinham condições de chegar em um certo horário para participar da ceia do Senhor. Estes, possivelmente, eram os homens livres, os homens que tinham status na sociedade. Mas havia um grupo que não conseguia chegar naquela hora para tomar a ceia do Senhor. Sabe quem eram? Possivelmente os escravos, que não podiam sair qualquer hora. Eles eram escravos. E o que acontecia? Os livres chegavam, tomavam a ceia, até exageradamente, comiam com fartura, e quando os outros chegavam, não havia mais nada. E aí a gente pensa, como que a gente pode resolver esse problema? Talvez na mente do pragmático, você pense, vamos criar 2 igrejas. Uma dos livres e uma dos escravos. Ora, é mais fácil. Nós não vamos precisar lidar com um horário que seja bom para os 2. Nós não vamos precisar lidar com as diferenças. Talvez o outro pense, vamos criar 2 ceias. Uma às 8 horas e uma às 11h45. E assim, os que chegam mais cedo participam às 8 e os que chegam às 11h45 participam mais tarde. Ora, resolvemos o problema. Mas o apóstolo Paulo resolve o problema de outra forma. No verso 33 e 34, olha o que o apóstolo diz do capítulo 11. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Ele não quer 2 igrejas. Ele não quer resolver o problema criando mais separação entre o povo. Ele deseja que aqueles que podem chegar antes aguardem e comam, possivelmente com seus próprios escravos, a mesma ceia, o mesmo pão, porque eles servem ao mesmo Senhor. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho rompe as barreiras. Não foi isso que Jesus fez ao chamar os seus discípulos, os 12 apóstolos? O texto que nós lemos no início do culto, Mateus capítulo 10. Repararam que naquele texto, olha só, diz que Jesus chamou Simão o Zelote. Zelote não era sobrenome de Simão. Zelote era uma característica, significava que Simão participava de um grupo político. Esse grupo eram os zelotes, que queriam derrubar o Império Romano por meio da luta armada. Esses eram os zelotes. Mas o texto diz que Jesus chamou também Mateus, e aí o próprio Mateus diz, o publicano. O publicano era o coletor de imposto para o Império Romano. Era a nossa Receita Federal. Batia lá na porta, era o leão que comia o salário do povo para o Império Romano. Veja, nós temos entre os discípulos um revolucionário que quer destruir o Império Romano por meio da luta. Nós temos Mateus, que trabalhava para o Império Romano. Como essas 2 figuras podem caminhar juntos? Só por meio de Jesus. Porque o Evangelho é mais poderoso do que qualquer diferença social, ideológica, política. É isso que o Evangelho faz. Quero fazer algumas considerações finais para nós. Se nós queremos ser esta comunidade cativante, onde essas barreiras são quebradas, onde o rico se relaciona com o pobre, o idoso com o jovem, rompendo as barreiras da geração, onde há unidade, onde há fraternidade baseada no Evangelho. Se nós queremos ser esta comunidade,
nós precisamos aplicar o Evangelho em nossas vidas. Muitos problemas na igreja acontecem porque nós não estamos nos lembrando do Evangelho. Nós não estamos nos lembrando de quem nós somos. Queridos, nós somos pecadores. Eu vou pecar contra você. Eu vou falhar. Eu vou fazer isso. Eu já fiz isso com alguns de vocês aqui. Mas sabe o que acontece? O meu pecado foi perdoado em Jesus Cristo naquela cruz. E o seu pecado contra mim foi perdoado naquela mesma cruz. Nós estamos juntos como ofensores. Nós estamos juntos. Não há ninguém melhor do que ninguém aqui. Todos nós somos pecadores salvos por Cristo. Nós precisamos nos lembrar disso para tratar os problemas de unidade na igreja. Se queremos ser esta comunidade cativante, precisamos olhar para a cruz de Cristo e precisamos do Evangelho. E aqui talvez haja entre nós pessoas que não creram no Evangelho, que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que ainda não experimentaram este poder, que é capaz de romper diferenças, que nós não conseguimos romper naturalmente. Se esse é o teu caso, o Senhor Jesus te chama. Venha arrependido dos seus pecados. Venha com os braços abertos. Venha, implore ao Rei dos Reis que te receba. E Ele vai te receber. E ainda hoje, você estará em Cristo. E vai receber todos os benefícios de Cristo. Esse é o chamado de Deus para você nesta manhã, se você ainda não conhece o Senhor Jesus. Mas para você que já conhece, o chamado dele é: olha o que ele já fez. E se esforce para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora, queridos, é importante saber que essa unidade não é mantida por osmose, sem que nós façamos nada. Não é assim que funciona. Os benefícios do Evangelho, os resultados do Evangelho, vêm para nós por meio da fé. Se você peca contra Deus e fica sem fazer nada, você não é perdoado. Você precisa confessar os pecados a Deus, então você experimenta o perdão. É pela fé. Uma pessoa peca contra você e você está extremamente magoado com ela, extremamente decepcionado com ela. E você diz assim: eu não estou sentindo vontade de perdoá-la. Eu vou dizer para você, você não vai sentir vontade de perdoar. Sabe o que você precisa fazer? Pela fé. Dizer: ó Senhor, eu perdoo pela fé. Fé no quê? No Evangelho. Eu tenho fé de que aquilo que Cristo fez na cruz me capacita a perdoar, mesmo quando eu não sou capaz de perdoar. Mesmo quando eu não sou capaz de amar. Mesmo quando eu não quero amar. Mesmo quando eu não quero servir. Pela fé, eu vou fazer isso. Porque isso é resultado do que Cristo já fez por mim. É por isso que a igreja pode se tornar uma comunidade cativante. Unidade que glorifica a Deus. E quando o mundo olhar como nós nos amamos, sabe o que vai acontecer? O mundo vai saber que nós servimos a Jesus.
Não foi isso que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17? A igreja é uma comunidade cativante. Rompe todas as barreiras culturais, sociais. Você tem contribuído para isso? Os teus relacionamentos na igreja são com pessoas simplesmente que têm os mesmos gostos, que têm a mesma idade, que gostam das mesmas coisas? Ou existe algo a mais? Faço uma pergunta para você. Será que este relacionamento existiria sem o Evangelho? Se esse relacionamento puder existir sem o Evangelho, então, esse relacionamento não está centrado no Evangelho. Não é resultado do Evangelho. É resultado de uma afinidade. É resultado de um laço sanguíneo. É resultado de uma amizade. Mas não resultado do Evangelho. E o nosso desafio é que na nossa igreja, os nossos relacionamentos, mais do que por afinidade, mais do que por idade, mais do que por gostos parecidos, mais do que por status social, sejam centrados no Evangelho, no que Cristo fez. Amando aqueles que, se não fosse pelo Evangelho, eu não teria nenhum tipo de relacionamento. Quero finalizar com uma história para os irmãos. No sul do nosso país há uma grande reserva indígena. E ali naquela reserva há duas etnias, dois grupos de indígenas. Um grupo da etnia Guarani e um grupo da etnia Caigangue. No passado, conta-se que esses dois grupos guerreavam, violência, morte, vingança. Nos nossos dias hoje, esses grupos se isolaram. Cada um no seu quadrado. Ninguém mexe com ninguém. Na porta desta reserva indígena, um missionário, pastor Isaías e sua esposa, começaram uma igreja. E sabe o que aconteceu? Índios da etnia Guarani, índios da etnia Caigangue se converteram. E sabe o que aconteceu? Hoje cultuam ao mesmo Deus juntos. Esse é o poder do Evangelho. As barreiras étnicas estão lá para os outros, mas para os crentes foram quebradas. Você quer experimentar isso? Experimente o poder do Evangelho. Você quer romper as barreiras geracionais com o teu filho? Experimente o poder do Evangelho. Você quer romper as barreiras sociais? Experimente o poder do Evangelho. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Só o poder da cruz pode nos unir, ó Deus. Somos pecadores, diferentes demais, temos uma vontade forte demais, Senhor. Mas o Evangelho é mais poderoso, o Evangelho é mais forte, e nós te louvamos por isso. Produza em nós, Senhor, esta unidade. Produza em nós e quebre as barreiras, ó Deus. A começar em mim, quebre as barreiras. A começar em nós, quebre as barreiras. Para que o teu nome seja glorificado na nossa comunhão, na nossa unidade, ó Deus. E o mundo, ao olhar para a nossa comunidade, perceba que nós servimos a Cristo. E nos unimos ao redor de Cristo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
aproveitando este clima, vamos cantar juntos uma canção. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé. Depois desta canção, nós encerraremos o nosso culto com oração. Somos um só corpo, mas muitos membros. Deus colocou-nos como lhe aprove. Mas o que nos une é o amor de Deus. Cristo é a cabeça e nós membros. Somos um só corpo, mas muitos membros. Deus colocou-nos como lhe aprove. Mas o que nos une é o amor de Deus. Cristo é a cabeça e nós membros. Que música gostosa de cantar, não é? Somos um só corpo, mas muitos membros. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, mais uma vez, nós nos apresentamos agora com gratidão por este momento que tivemos em Tua presença, junto com os nossos irmãos. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Ela é imperfeita, mas em Cristo, com o perdão dos pecados, nós a oferecemos a Ti. E abençoe o Teu povo, ó Deus. Nesta semana que começa, proteja e guarde a cada um, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja com todos vós e com todos aqueles que amam a Cristo, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos. Após o nosso culto, teremos a nossa escola bíblica. Todos estão convidados.